Olá pessoal, mais uma aula aqui de retificadores meia onda e vamos apresentar os cálculos dos parâmetros, né, desse retificador de meia onda com carga resistível. Então aqui nós temos o circuito do retificador, né, ele é composto pela minha fonte senoidal, um diodo ligado em série com uma resistência, né. No análise é feita em dois momentos, um analisando o semiciclo positivo, quando a tensão é positiva, e o semiciclo negativo, quando a tensão é negativa, né? Então nós vimos que no semiciclo positivo, nós temos um curto-circuito no meu diodo, fazendo com que a minha fonte Vs fique em paralela com a minha carga R0. Né? Desta forma, né, nós vamos ter que a minha tensão aqui durante esse semiciclo positivo, minha tensão V0, a minha tensão V0 vai ser igual justamente à minha tensão Vs. Né? Lembrando que essa minha tensão Vs senoidal, ela vai ter um valor de pico que multiplica o seno de ômega t. Essa é a expressão da minha tensão de entrada. Então, durante todo o semiciclo positivo, a minha tensão V0 vai ser justamente igual à minha tensão Vs. Aqui eu vou ter uma corrente que circula, né, nesse circuito, que é a minha corrente I0. A minha corrente I0, então, vai ser justamente o valor dessa tensão Vs dividido pelo R0, que é a corrente que passa aqui na minha resistência. E como o meu diodo ele está em curto-circuito, a tensão do meu diodo ela é igual a zero. Tá ok? Então vamos desenhar esse gráfico durante todo esse intervalo que vai de 0 até π, que é o meu semiciclo positivo. Tá ok? Então, durante todo esse semiciclo, nós vimos aqui que a minha tensão V0 vai ficar em cima da minha tensão Vs, e esse valor é justamente o meu valor V pico. O valor de pico aqui da minha tensão V0 vai ser exatamente o valor de pico da minha tensão senoidal. Em relação à minha corrente na carga, eu vou ter a mesma evolução da minha... Vou deixar aqui um pouco mais grosso. Eu vou ter a mesma evolução da minha senoide, aqui na minha corrente, né? Onde o valor, esse valor máximo aqui, se é Vs dividido por R0, vai ser esse valor de pico dividido por R0, que é o valor máximo da minha corrente, e o meu diodo, durante todo esse semiciclo positivo, vai ficar igual a zero. Tá ok? Então, já no meu semiciclo negativo, que é esse intervalo que vai de π até 2π, né? Meu semiciclo negativo, o que é que eu vou ter? O meu diodo, o meu semiciclo negativo, a polaridade da minha tensão aqui senoidal vai ficar assim, menos, mais, desta forma. Eu aplicando essa tensão negativa aqui no anodo do meu diodo faz com que ele bloqueie. Então ele vai funcionar como um circuito aberto. Ou seja, se ele é um circuito aberto, então o meu circuito equivalente, a minha fonte, ela não tem ligação com a minha carga. A minha fonte Vs vai ficar aqui, meu diodo vai ser um circuito aberto, e aqui vai ter a minha carga, e eu não tenho essa ligação. Se eu não tenho uma ligação, eu não tenho circulação de corrente, porque eu não tenho um circuito fechado. Então, neste caso aqui, a minha tensão V0 vai ser igual a zero. Né? Vou colocar aqui a unidade, volts. A minha corrente também de carga vai ser igual a zero, uma vez que eu não tenho a corrente circulando. E a minha tensão no meu diodo vai ser igual à minha tensão Vs. Né?
Observe que se eu não tenho corrente circulando por esse meu diodo, essa tensão positiva aqui da minha fonte, se eu não tenho corrente, eu não tenho queda de tensão. Então, essa tensão positiva vem para esse ponto aqui, justamente que é o catodo do meu diodo, e a tensão negativa da fonte fica justamente no anodo do meu diodo, onde eu tenho o meu VD igual a zero no meu semiciclo negativo. Que neste caso, do meu semiciclo negativo, eu vou ter a minha tensão V0 igual a zero, a minha corrente também igual a zero, ficou fora do eixo, e a minha carga vai ser exatamente igual à minha tensão da minha fonte, ou a tensão do meu diodo, desculpa, vai ser justamente a tensão da minha fonte, né? Lembrando que esse valor aqui vai ser justamente o meu menos Vp, porque é exatamente a tensão da minha fonte, né? E aqui repete o semiciclo positivo, então tudo se repete novamente, né? Eu tenho ali a ponta, eu tenho minha carga que vai repetir, o meu diodo que vai ser tensão zero, porque aqui se repete o semiciclo positivo. Então eu tenho justamente essas formas de onda como nós vimos lá na simulação. Então, o que é necessário calcular, né, dessas variáveis? Nós temos que calcular as tensões e correntes médias e RMS do nosso sistema. Por que eu preciso calcular as tensões médias e RMS? Porque lembrando que o meu retificador ele é um sistema que vai converter um sistema de corrente alternado em um sistema de corrente contínua, né? Na corrente contínua, nós trabalhamos com os valores médios. Na corrente alternada, nós trabalhamos com valores RMS. Outra justificativa de calcular valor RMS é que, apesar do meu sistema ser contínuo, ele não é constante, né? E o que seria um sistema constante? É quando, se eu tivesse aqui na tensão, por exemplo, um valor fixo, sem variação, né? Então, além dele ser contínuo, ele seria um sinal constante, né? Então, isso aqui seria um sinal constante. Então, por isso que eu preciso calcular tanto os valores médios como os valores RMS. O cálculo do valor médio nós já estudamos, né? Já apresentamos. O valor médio da minha tensão de carga, eu vou colocar aqui, escrever dessa forma, é igual a 1 sobre o período integral dentro do período. Então, qual é o período desse sinal? Lembrando que esse sinal ele tem um período de 2π, porque de 0 a π eu vou ter um pulso, que nós chamamos essa, vamos dizer assim, cucuruta de um pulso, e de π a 2π eu tenho um valor igual a zero. Então, esse padrão é o padrão que vai se repetir. Então, o meu período do meu sinal é 1 sobre 2π. Integral do meu período, que começa em zero, né? Começa aqui em zero, e vai até 2π. Mas observe que de π até 2π o meu sinal é zero. Então, não preciso integrar esse intervalo, porque eu sei que o valor da minha integral vai ser zero, já que o meu sinal é zero. Então, eu só vou precisar integrar aqui de 0 a π, que é quando eu tenho o valor da minha tensão. Então, V0 vezes a minha variação do tempo, né? Que eu quero aqui, na verdade, ângulo. Ômega t é ângulo. Então, essa integral vai ficar 1 sobre 2π, integral de 0 a π. Quem é o meu V0 durante o semiciclo positivo, que é o que eu tenho o valor? É justamente a minha tensão da minha fonte, que é Vp seno de ômega t de ômega t. Então, é essa a expressão. Resolvendo essa expressão, eu vou ter que o meu valor médio da minha tensão, isso aí vocês vão fazer o desenvolvimento dessa questão. Nós vamos passar como atividade para você exercitar a resolução de integrais, não é isso? Então, o valor médio vai ser valor de pico dividido por π. Né? Então, esse aqui é o resultado do meu valor médio. Observe que a minha corrente média, se eu precisar calcular aqui o meu I0 médio, a minha corrente média é exatamente igual ao valor da minha tensão média, já que eu estou no sistema contínuo, dividido apenas pela minha resistência. Então aqui eu vou ter que a minha corrente média vai ser V de pico dividido por R0, que multiplica π. Então essa daqui é a expressão
da minha corrente média. Não é isso? Para calcular a minha tensão RMS, a expressão do cálculo da tensão RMS, então meu V0 RMS, vai ser igual da mesma forma 1 sobre π, 1 sobre 2π, que é o período, né? Raiz quadrada de 1 sobre π, integral dentro do período. Então, se eu vou colocar de 0 a π, porque de π a 2π já vai dar zero, vezes o seu valor ao quadrado, né? De ômega-t, que é em função do ângulo. Então, meu valor RMS é calculado dessa forma. Então, eu tenho a integral de 1 sobre 2π. Opa, deu uma travada aqui. De 1 sobre 2π, que multiplica a integral de 0 a π. Quem é minha tensão durante esse intervalo? Justamente o valor da minha tensão da fonte. Então, seno de ômega-t ao quadrado dt. A raiz quadrada de todo esse valor aqui. Resolvendo essa integral, a minha tensão é RMS. A minha tensão RMS vai ser igual a V de pico dividido por 2. Então, isso aqui é justamente o valor da minha tensão RMS do meu retificador de meia onda. A minha corrente também, eu tenho um sistema contínuo, né? Então, a minha corrente RMS vai ser justamente a minha tensão RMS dividido pela minha resistência. Então, aqui eu tenho V de pico dividido por 2 R0. E assim eu calculo a minha corrente RMS. Então, tendo em mãos valores RMS, e tanto de tensão como de corrente, nós ainda precisamos calcular duas informações que envolvem os nossos retificadores, que é o cálculo do rendimento e o cálculo do fator de forma. Para calcular o rendimento de qualquer sistema vai ser potência de saída, que é a minha potência P0, que eu vou chamar, que é a potência lá na saída, dividido pela minha potência de entrada, que é a minha potência PS. Observe que a minha potência P0 está no sistema de corrente contínua e a minha potência PS está no sistema de corrente alternada. Então, para calcular a minha potência P0, eu vou utilizar os valores médios, porque o meu sistema ele é contínuo. Então, eu vou calcular V0 médio, que multiplica a minha corrente média. E assim eu calculo justamente a minha potência P0, né? Que isso aqui vai ser V0 dividido por π, e esse aqui vai ser V0 dividido por R0 π. É a nossa expressão para calcular a potência média. Já a potência na entrada, eu vou utilizar meus valores RMS, porque o meu sistema ele é alternado. Então, eu vou precisar calcular a minha tensão RMS vezes a minha corrente RMS. A minha tensão RMS dentro de meio ciclo, né, que é do semiciclo positivo apenas, vai ser justamente o Vp dividido por 2, vezes a minha corrente, que vai ser Vp dividido por 2 R0. Né? Então, desta forma eu calculo, vou passar uma observação que isso aqui é Vp. Né? Desta forma eu calculo tanto a minha potência de saída como a minha potência de entrada, eu tenho a possibilidade de calcular o meu rendimento. Já o fator de forma, já o meu fator de forma, o que representa o meu fator de forma? Observe que, como o meu sinal, apesar de ser de corrente contínua, e o que significa um sinal de corrente contínua? Um sinal de corrente contínua é um sinal que ele só tem uma polaridade. Então, o sinal do meu retificador, por exemplo, ele é um sinal em corrente contínua, porque o sinal sempre é positivo. Mas se eu tenho também um sinal constante, que ele é de corrente contínua. Eu posso ter um sinal variante, que vem, sobe, desce,
depois um quadrado. Esse em azul também é um sinal de corrente contínua, só que ele não é periódico, né? O preto é um sinal de corrente contínua que nós chamamos periódico, porque ele tem um formato que se repete, e nós temos em vermelho aqui o nosso sistema de corrente contínua, que nós chamamos constante, porque ele não altera o valor. O meu sinal de corrente contínua constante é o nosso caso ideal. A gente quer aquele valor de tensão que não altere. Se a gente for calcular tanto o valor médio como o valor RMS desse sinal constante, eles vão ser iguais. Então, no sinal constante, né, o valor médio deste sinal é exatamente igual ao meu valor RMS, que é justamente o que a gente que é o caso que nós queremos chegar. Neste caso, como tem um sinal periódico e ele não é constante, o valor médio é diferente do valor RMS, como nós vimos. Então, o fator de forma ele vai representar, nós chamamos pelas duas letras FF, né? O F ficou feio. FF, meu fator de forma, e ele vai ser o meu valor RMS dividido pelo meu valor médio. Dividido pelo meu valor médio. No nosso caso aqui, meu valor RMS é V de pico dividido por 2, e o meu valor RMS é V de pico dividido, meu valor médio, é dividido por π. Então, o meu fator de forma, né, desse meu retificador de meia onda vai ser π dividido por 2. Então, aqui eu tenho o meu cálculo do meu fator de forma. O ideal é que esse fator de forma seja aproximadamente igual a 1, que é quando eu tenho a condição do valor médio igual ao valor RMS. Só que, como ele é um retificador não controlado, você não tem controle sobre ele, ele tem um fator de forma fixo, que é dividido por π, que é igual a π sobre 2. Beleza?